Sejam bem-vindos ao nosso treinamento Gestão do Estresse. Quem não me conhece, eu sou a Lúcia Matsuda, diretora do estúdio ActMind. Estamos já há praticamente 20 anos aqui em Mogi das Cruzes e tenho 30 anos praticamente de profissão. São 28 aninhos, quase 30 já. Uma vida, se for ver. E estou aqui para falar, sobre o tema que eu gosto muito, pois eu sou especialista em respiração e meditação, que são técnicas que gosto muito e percebo o quanto essas duas técnicas são muito transformadoras. E para a gestão do estresse, essas duas técnicas são ferramentas muito poderosas. E vamos começar então trabalhando a respiração em si. Depois a gente vai fazer uma parte mais prática, um pouco de meditação e também falar um pouco do tema sobre estresse. Compreender que o estresse é algo também muito incrível, né? Você pode achar estranho, como assim, né? O estresse é um vilão, mas não, né? Nesse treinamento você irá entender que o estresse, o estado de estresse, você pode fazer com que esse estado seja algo positivo para você, algo que você possa utilizar para você realmente realizar, para ter garra, principalmente nos momentos que você precisa de muita energia. Se você é esportista, tá lá lutando pelo pódio e tá muito próximo de atingir, e nessa hora a carga de estresse que ocorre quando você está num estado realmente de pressão, você pode utilizar ao seu favor. Quando você, no seu trabalho, por exemplo, você tá para fechar um negócio milionário e aí você foca, coloca toda a energia, usa toda a energia do estado de estresse, aí você vai ver que te dá um gás muito grande, muito forte. Então vamos começar com a respiração, que é uma poderosa ferramenta para você ter muito mais energia, muito mais vitalidade, pois isso que ocorre. Já vou dando um spoiler, que o estresse não é algo ruim. O ruim é você ter pouca energia, não ter saúde, não ter vitalidade para você encarar o desafio que você tem na sua vida. E lembre-se, sempre vamos ter desafios. Desde o momento que você foi concebido, já foi um desafio, o espermatozoide, né? Naquele todo processo, encontrar o óvulo e você dessa maneira, né, ser gerado. Foram milhões de espermatozoides que foram lá correndo, né, com bastante pressão, pois tinha que chegar, tinha que ser o primeiro a chegar para te formar. Então vamos começar trabalhando a respiração. Sente-se, você pode sentar numa cadeira, no sofá, só não vale se jogar no sofá, né, ficar todo torto, porque senão acaba comprimindo essa região e aí acaba respirando mal, superficialmente. Deixe as mãos acima do umbigo e nessa região perceba o tato melhor da respiração em si. Perceba melhor o seu corpo, até mesmo fechando os olhos e percebendo muito melhor todo o mecanismo. Para você soltar o ar, você recua bem essa região para trás, essa musculatura acima do umbigo, e para inspirar, expanda, direcione bem essa região para frente. Nada de puxar o ar pelas narinas. Uma respiração profunda é aquela que você expande o diafragma para inspirar e para soltar o ar você recua. Não é aquela respiração que você inspira puxando o ar pelas narinas. E olha que ocorre com o diafragma, você acaba recuando e expandindo o tórax. Não, o que a gente quer é trabalhar pelo menos a musculatura diafragmática, que é a respiração mais importante, já que ao movimentar conseguimos absorver uma quantidade grande de oxigênio. Então foco nessa região, inspire, venha com essa região lá para frente, deixando o ar entrar,
solte o ar, recue bem essa região lá para trás. Enfatize bem a exalação, para que assim você possa realmente expulsar todo o ar dos pulmões, havendo assim uma troca gasosa, uma troca maior de oxigênio em seus pulmões, para você estimular órgãos internos, para você tonificar a musculatura dessa região abdominal. Então é como se até você fizesse, né, uma força abdominal, um exercício abdominal. Essa respiração é mais sutil, mas temos técnicas bem intensas que trabalham muito mais a musculatura. Mas hoje vamos fazer o mais simples, o básico, mas o mais importante, que é o domínio da respiração diafragmática. Então, para inspirar, expansão para frente, deixando o ar entrar e solte o ar, recue bem essa região para trás. Somente fechar os olhos para perceber melhor da pele para dentro o seu corpo. Conecte-se melhor consigo mesmo, percebendo, sentindo, expandindo todo o seu potencial. Expanda essa capacidade que você tem de aprofundar, de mudar ritmo, de você desenvolver muitos músculos respiratórios. Não é só o músculo que nós temos, mas sim, nós temos a parte intercostal também, a respiração torácica, que corresponde à respiração completa. Então perceba a riqueza de músculos que nós temos para captar o seu principal alimento, que não é a lasanha que tanto a gente gosta, a feijoada, mas sim o oxigênio. Então sinta melhor essa região, expanda bem, direcione bem lá para frente, deixando o ar entrar e solte o ar, retraia intensamente essa região bem lá para trás, recue mesmo. E para inspirar, a movimentação é mais sutil. Daqui, vamos fazer com ritmo. Vamos inspirar, levando 3 segundos, direcionando milimetricamente o diafragma lá para frente. Segure 3 segundos com os pulmões cheios e solte o ar em 3 tempos. E aquela contagem bem generosa. 1, 2, 3. Tomando cuidado para não acelerar. Foco melhor ainda. Então, na respiração em si, dentro do ritmo, percebendo bem o tato dessa região. Exale e retraia intensamente essa região para trás. E para inspirar, expansão lá para frente. Retraia bem, expulsando o ar. Ao dominar melhor essa respiração, vamos apoiar as mãos sobre as pernas e vamos trabalhar sem auxílio das mãos, ativando melhor a percepção interna, a consciência. Conscientize-se melhor na musculatura, desenvolva praticamente 90% da sua capacidade pulmonar. Então, através de muitas técnicas do yoga antigo, que eu leciono, você irá conquistar uma expansão praticamente de 90% da capacidade pulmonar que você pode conquistar. Então, pense, sinta, expanda. Perceba que ao respirar, você sente uma sensação melhor já de bem-estar, de energia, de vigor, de foco, pois o oxigênio flui por todo o seu corpo, ativando o funcionamento perfeito de todos os seus órgãos, células e moléculas. Ao expirar, vamos agora passar para as técnicas corporais. Imagine que você está despertando pelo menos 30 minutos antes do seu trabalho, sem correr, sem estresse, já ao acordar. Acorde, mentalize acordando motivado, confiante. E ao acordar, o ideal é que você faça algumas técnicas de alongamento e também até uma técnica desafiante, até de força, para realmente despertar o seu corpo e despertar aquela vontade, aquela determinação, aquela garra. Então vamos começar
E vamos fazer uma técnica desafiante também. Inicie aqui desenvolvendo o equilíbrio. Vamos fazer um equilíbrio bem simples, transferindo o peso do corpo para a perna esquerda, braço esquerdo do lado e eleve daqui a perna direita. Expanda, puxe bem a perna direita acima. Equilíbrio também é uma ótima técnica para desenvolver mais o foco, a atenção. Ao inspirar, passe braço esquerdo lá para cima e cresça muito mais. Estique muito melhor, quem sabe até o calcanhar da perna base. Avance mais e deixe ponto, desça. Ao descer, vamos passar daqui, o braço direito também acima. Cresça melhor e traga a perna direita à frente e desça. Ao descer, vamos compensar. Transferindo o peso do corpo para a perna oposta. Estabilize, perceba melhor o eixo, o tato, melhor interno do corpo, sentindo a planta do pé bem firme, os dedos se agarram no chão como se fossem ventosas e você se firma mais. Estabiliza, desenvolva também a força, a elasticidade, a flexibilidade, melhor ainda dos quadris. Ao inspirar, projete o braço direito acima, cresça mais, estique muito melhor, alongando bem as costas. Traga também o joelho esquerdo mais elevado, deixe o ponto, eleve o braço esquerdo, esticando, crescendo muito melhor, extensionando cada uma das vértebras e deixe o ponto, junte os pés. Ao juntar, descanse o braço, segure o punho atrás da coluna. Encaixe bem quadris, direcione os quadris para o lado esquerdo e tronco no lado oposto. Desça amplamente o tronco, afrouxe muito mais cada região das costas, da lombar para cima. Ao aconchegar, passe braço direito do lado, suba o braço esquerdo e venha melhor com o tronco para a lateral. Aumente muito mais os espaços intravertebrais. Perceba o desenvolvimento melhor da elasticidade, da mobilidade das costas. Ao exalar, desça mais o tronco, movimento para baixo, exale e para cima, inspire. Então, inspire, direciona o tronco ao alto, cresça melhor, alongue mais, solte o ar, desça o braço esquerdo. E agora, incline-se para o lado contrário, faça uma flexão bem ampla no tronco para o lado esquerdo, solte mais e mais as costas, ombros e pescoço, perceba como está respirando, faça aquela respiração pelo menos diafragmática, expandindo gradativamente para frente o diafragma e solte o ar, recue bem essa região lá para trás, faça em 3 segundos, solte o ar em 3. Ao exalar, venha com o braço esquerdo do lado, suba o braço direito, venha mais ainda para a lateral. Ao exalar, desça mais ainda o tronco, ativando cada um dos músculos, a expansão melhor ainda, da mobilidade da coluna, dê a máxima flexão e deixe ponto, suba. Ao subir, vamos passar a perna esquerda lá para trás, deixe cerca de 5 palmos entre os pés paralelos, até meça para você ter uma medida exata. Ponto, fazer movimentação para trás, movimentar para trás é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que muitas vezes pegamos o celular e olhamos o celular aqui. É muito engraçado, eu costumo muito observar as pessoas em geral, os meus filhos também, em casa vivo sempre chamando atenção, olha a coluna, olha os ombros, pois a gente acaba se curvando todo, E aí, então, tome cuidado com isso, vá lá para o alto, expanda, cresça, abra-se, expanda bem a região torácica, posicione as mãos na cintura ou na parte posterior das pernas e deixe ponto, curve-se amplamente para trás. Sem forçar a lombar, sem forçar nada, se esforce, mas não force. Essa é a regra de segurança que nós temos. Direcione mais a cervical solta. Deixe ponto, inspire, centralize.
Ao centrar, vá lá para o alto, cresça muito melhor a verticalidade. E agora vamos fazer o movimento inverso. O próprio tronco, a própria coluna já solicita uma movimentação para frente. Então faça isso. Você os quadris bem para trás, alongando bem a parte posterior das pernas. Se incomodar, é só juntar um pouco mais os pés e fretir os joelhos. Então, neste ponto, venha com o tronco totalmente solto, fechado, melhor a frente e abaixo. Sinta melhor o tato. Se estiver confortável, avance mais, entrelaçando mãos e direcionando com carinho os braços melhor para frente e posicione o topo da cabeça melhor para o solo. E nada de fazer aqui aquele movimento de vai e vem. Não, mantenha aqui. Mantenha, tenha paciência. Se você desce pouco, não faz mal. O importante é que você esteja sentindo melhor a elasticidade e o desenvolvimento melhor ainda da descontração. Ao inspirar, eleve melhor braços. E neste ponto, vamos descer braços gradativamente em direção às pernas. Segure firme e venha mais, com os quadris para trás e o topo da cabeça. Mais ainda para o solo. Avance, nem que seja mais 1 milímetro. Respire bem, sinta aquela respiração diafragmática, expandindo o diafragma para frente. Solte o ar, recue. Ao expirar, desça muito melhor. E deixando, junte as pernas e vamos sentar. Ao sentar, vamos passar as plantas dos pés unidas à frente do corpo, entrelace mãos, alongue melhor, cresça. Inspire, solte o ar, incline bem para trás e trabalhe mais a mobilidade das costas. Afrouxe completamente com o tronco melhor para o solo. Entrelace as mãos firmes nos pés e desça melhor, esvaziando os pulmões. Neste ponto, inspire, vá acima. Ao subir, junte os joelhos, estenda as pernas, veja se tem um espaço atrás de você. E vamos gradativamente deitar, sentindo cada região sendo bem trabalhada, nada de esquentar lá no chão. Aproveite esse simples movimento, mas que é bem interessante, um trabalho de desenvolvimento da força abdominal. Então, estando firme, desça com os braços ao lado do rosto e venha gradativamente para o solo. Ao descer, entrelace mãos e faça um tracionamento bem amplo e gostoso. Estique mais. Neste ponto, inspire, abrace o joelho esquerdo, aconchegue melhor ainda as suas costas e, neste ponto, passe o braço do lado e faça uma torção bem ampla. Direcione o joelho para o solo, segure com a mão direita o joelho, movimentando bem os quadris, sentindo cada região da coluna, da lombar para cima sendo bem movimentada. E perceba também os quadris mais ainda móveis, flexíveis. Ao expirar, torça-se melhor, centralize e compense. Então, primeiro, abrace o joelho ao direito, inspire, solte o ar, passe o braço do lado e faça uma torção bem ampla, movimentando cada parte e faça a torção para o lado contrário. Gire amplamente a coluna, percebendo da cintura para cima a movimentação. Vire o rosto para o lado direito, sentindo o tato melhor das costas. E ao exalar, dê a máxima torção. Centralize-se, inspire, vá lá para o alto, cresça, melhor esticando, crescendo mais. E desse ponto, vamos sentar. Para isso, vamos virar hoje de lado, para você não forçar as costas. Apoie firme as mãos ao solo e sente-se. Ao sentar, vamos aqui cruzar as pernas para fazer alguns instantes de meditação. Então, para isso, vamos fazer esse gesto, a mão esquerda por cima da direita para as mulheres, os homens ao contrário, e vamos fixar a atenção na respiração em si. Então, mergulhe melhor ainda na sua respiração, percebendo bem o tato da respiração,
diafragmática, aquela fase mais importante que você tem. Desenvolva bem neste momento mais ainda. E sinta cada inspiração insuflando vida, energia, vigor. Mentalize fachos alaranjados, como do sol, sendo a cada inspiração absorvido. Na inspiração, mentalize o brilho se irradiando para a região do diafragma, e na expiração, mentalize o brilho se irradiando dessa região abdominal para todo o seu corpo. A cada exalação, você brilha em alaranjado, de força, vigor, dinamismo. Continue mais um pouco, vivenciando o tato, a respiração, desenvolvendo um mindset também positivo, se alimentando com pensamentos bons, edificantes, e se atenha mais e mais em seu corpo, em você, em seu ser, vivenciando o aqui e agora, para que assim você possa extrair o prazer, principalmente, deste cuidado, deste momento, desse momento realmente de transformação, de aprimoramento, de expansão melhor ainda das suas capacidades. Respirar, focar, se concentrar, também é uma capacidade. Talvez hoje seja bem desafiante, mas é um processo natural. Como qualquer músculo, o cérebro também é treinável, a concentração é treinável. Então vá mais e mais, despertando, focando, expandindo toda a consciência melhor em você, para que assim você possa se perceber melhor, para que você possa sempre ter um diálogo interno bom e eficaz, edificante. E ao inspirar, vamos completar aqui esses instantes de meditação. E vamos chegar mais próximos. Aqui a tela. Técnicas de respiração e meditação, temos dezenas de técnicas. Hoje utilizamos uma técnica simples, mas que eu gosto bastante, né? Pois quando nos atemos à respiração em si, conseguimos ter mais profundidade, mais foco, atenção. Então, o processo é bem interessante. Vamos virar agora, então, a atenção, direcionar a atenção para a tela. Deixa eu ver aqui se a tela está aberta. Maravilha, só falta então compartilhar. Preparei alguns slides para vocês. Lá essa capa que vocês já sabem que estão fazendo o treinamento de gestão do estresse. E para entender melhor o que seria o estresse, de onde veio esse termo, o estresse, essa palavra veio do termo da física. Então, o estresse seria uma força, a concentração de uma força exercida sobre uma superfície. Então, a gente faz, né, a analogia desse martelo, por exemplo, batendo na superfície. Se você não observou, olhe. E aí, muitas vezes, sentimos isso, né? Parece que um martelo, bem das grandes mesmo, está batendo em cima da gente, a gente sente aquele peso, aquela pressão. E isso, então, né, seria o estresse. E aí, vamos tomar cuidado, né, com os termos. Estresse é uma coisa, pressão é outra. O estresse seria uma reação do organismo. Temos também uma definição muito boa do professor De Rose,
que está aqui na tela, então é só observar que estresse é a reação do organismo produzido pela defasagem entre o potencial do indivíduo e o desafio que ele precisa enfrentar. Então, por isso que eu falei, o estresse em si não é negativo. Você vai ver todo o processo que ocorre quando a gente tem o estresse. Daqui a pouco eu vou falar, né, de como é esse processo, como o corpo reage a um desafio, né? O nosso corpo é incrível, claro que, né, tem algumas reações que a gente fala, poxa vida, né, poderia ser melhor, mas estamos em processo de evolução. E temos também os tipos de estresse. Nós temos o pouca pressão, que podemos também falar hipoestresse, o eustresse, ótima pressão, ótimo nível de estresse, e o distresse, que é a sobrecarga, essa que não devemos ter, e nem a pouca pressão, porque a gente pensa, então né? Ter pouca pressão é bacana, né? Ai, imagina, né? Viver uma vida sem pressão, né? Lembre-se que uma vida sem pressão é uma vida chata, é uma vida, né, tediosa, uma vida sem graça, né? Por incrível que pareça. Tanto que níveis de suicídio ocorrem, de depressão ocorrem principalmente em países que é tudo muito previsível, né? A economia é estável, não tem grandes estímulos, né? Não tem essa questão como aqui no Brasil, né? Da violência, por exemplo, de roubo, né? Então a gente sempre está, né, com os nervos muito à flor da pele, né? E aí a questão é, poxa vida, né? Se, como eu estou falando que o estresse é positivo, opa, como que é isso, né? Como é o mecanismo aqui? Deixa eu aqui passar para vocês. Então, o slide que fala dos efeitos positivos do estresse. Antes de falar dos efeitos, deixa eu explicar melhor, né? Por que que eu falo que o estresse é algo positivo? Quando você está diante de um desafio, né, de luta ou fuga, né? Esse termo veio dos tempos, né, pré-históricos que nós saímos da caverna e tinha também muitos perigos, né? Imagina quantos bichos, né, bravos tinham ao nosso redor. Então, imagine dinossauros, né? Muitos animais, por exemplo. E tínhamos que caçar. E era aquela questão, né, de luta ou fuga, né? Tínhamos que lutar para conseguir o nosso alimento do dia, tínhamos que fugir de animais. E aí, o que o corpo, né, fez durante todo esse processo? Ele, quando a gente tinha que fugir, ou, né, também caçar, ele mandava uma carga grande de adrenalina. A adrenalina faz o nosso coração bater mais forte, a nossa respiração ficar mais curta, mais rápida para mandar uma quantidade maior de sangue de oxigênio, os olhos se arregalavam, por exemplo, a mente ficava muito atenta, os ouvidos, todos os sentidos eram realmente estimulados para que você não fosse uma presa, não fosse pego por animal e, em vez de ser um caçador, né, fosse a caça, né, dos animais. E aí, então, temos esse processo que é positivo. Imagina, né, a gente não precisa matar nenhum animal, né, para ter um alimento, né? Hoje temos, né, muitas opções de alimentos, inclusive se você come muita carne, simplesmente reduzir, né? Pois a gente não tem essa necessidade aqui no Brasil, principalmente, a gente tem tantos, né, opções de alimentos que não precisaríamos, né, matar um bicho, né? Claro que não é você que mata, mas você paga para uma empresa fazer isso. Então, né, pense com carinho essa questão também. E aí, então, pegue bem, né, essa informação da reação
do estresse, quando você está diante de um grande desafio, né? E todos os dias temos desafios, não precisamos correr de um animal, né? Como falei, mas muitas vezes a gente precisa enfrentar um trânsito, enfrentar uma equipe de trabalho, por exemplo, desafios, né, da casa, de educar filhos, por exemplo, é também algo desafiante. E aí, como fazer para que o estresse seja algo positivo para a gente? Vamos olhar aqui a imagem e a gente vê dois corredores. E imagine esse momento, né, dos corredores. Imagine que você é um deles, principalmente esse de óculos que está chegando em primeiro lugar, né? Você percebe que são milésimos, né, realmente de diferença. Olha isso, olha o ponto que os dois devem estar de estresse. E aí, essa reação que esses corredores tiveram, né? Como é isso, né? Então, claro, para que o estresse seja positivo para você, o que precisa é estar bem, como a gente olhou anteriormente, que o estresse ruim é aquele que você está com a energia aqui e o desafio está aqui em cima. Então, tem um déficit aí de energia. Isso acaba se tornando um de estresse, aquele estresse negativo. Mas, se você tivesse com uma energia boa, com sua saúde em ordem, com um mindset realmente bom, positivo, de crescimento, se você tem uma estima boa, motivação, disciplina, você estaria aqui para a par ou até com energia muito mais, né? Além do desafio que você tem, né? Isso que seria interessante, né? Ter esse saldo aí de energia para você lidar com o desafio que você tem. Nossa, isso seria realmente, né, a perfeição, né? Então, vamos trabalhar para isso. E aí, então, isso, nesse ponto que está pau a pau aqui, o seu desafio e seu nível de energia, ou, né, que o seu nível de energia estivesse maior do que o seu desafio. E aí, isso irá fazer com que o estresse tenha efeitos positivos em seu organismo. Então, esses corredores, né, provavelmente eles tenham todo um treinamento para, nesse momento, né, dar o seu melhor, dar realmente o sangue para conseguir o pódio. E provavelmente no dia seguinte, o que eles vão fazer? Descansar, fazer um trabalho mental, por exemplo. Provavelmente eles tenham todo o cuidado de promover o relaxamento físico, emocional e mental. E aí, isso que precisamos fazer, e isso que não ocorre. E aí, como não temos muitas vezes esse cuidado, o nível de estresse, né, a carga de estresse está lá, né? Você está com adrenalina e não faz nada para fazer com que o nível de adrenalina diminua, né? A gente deixa sempre a adrenalina lá no alto. Provavelmente você já deva ter sentido, né, o coração batendo forte, a respiração curta, não é naquela fase que você estava apaixonado, e sim em outros momentos da sua vida, né? A gente sente isso, já cheguei a sentir e eu, né, achei algo realmente muito, né, até assustador isso, né? Sentir o coração batendo forte. Aí você fala, poxa vida, né? Não tenho nada, nenhuma onça correndo atrás de mim, mas eu tô sentindo isso. E aí, nesse nível, né? Ocorre isso porque a gente não sabe ou não tem o cuidado de abaixar esse nível, né, de estresse, fazendo alguma atividade física, praticando respiração, meditação, por exemplo, que são técnicas muito eficazes. Então, não tem esse cuidado. Então, lembre-se, a gente precisa estar bem e ter o cuidado também, depois de um grande desafio, principalmente, saber abaixar o nível de estresse, sair desse padrão de estresse. A gente não pode perdurar o estresse por muito tempo, né? Tem momentos na nossa vida que a gente tem, né, um período para
realmente, né, colocar bastante gás, trabalhar muito, mas o ideal é que seja um curto período de tempo e não um longo período, anos, por exemplo, né? Muita gente fica anos num estado de estresse, fica anos num trabalho que não gosta, fica anos numa relação que é estressante. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? Então, perceba com qual valor, quanto está custando isso que você, se você está no nível de estresse, está vivendo. Será que, né, você não está pagando um preço muito alto? Será que vale a pena mesmo? Então, é algo para refletir. E aí, nós temos aqui os efeitos positivos do estresse. Então, vamos falar rapidinho. Aqui, aumento da resiliência, aprendizagem e memória. Então, quanto mais a gente estimula, desafia-se a começar um projeto novo, aprender algo novo, fazer diferente, isso é muito bom, né? Pois a gente está sempre, né, treinando para poder fazer melhor, treinando para a gente ter muito mais resistência. Então, se a gente, né, no meu caso, se for lembrar, por exemplo, estar na frente da câmera, pois antes da pandemia, eu nunca gravava nada. Eu morria de vergonha, né? Nem em celular eu gravava para falar. De tanta vergonha que eu tinha, eu odiava falar no celular, não gostava de ver a minha fisionomia no celular. Agora, não que esteja tão, né, bem, mas pelo menos, né, eu falo, essa é a cara que eu tenho, estou no processo de desenvolvimento, né? Então, vai assim mesmo e aos poucos vamos melhorando. Então, vai se tornando algo fácil. Não digo que é confortável estar aqui gravando para vocês, falando para vocês, mas claro, está muito mais fácil do que antes, né, ou melhor, durante a pandemia, né, que a gente teve que realmente, né, cair, né, nesse mundo tecnológico aqui. O aumento da imunidade. Então, se você está, né, encarando o desafio de uma maneira positiva, se você está determinado, né, motivado, focado, isso, né, o estresse bom, né, acaba aumentando a sua imunidade. A gente se sente muito mais viva. Isso é bem interessante. Melhora o desempenho físico, melhora a empatia também, é bem interessante isso, se a gente for analisar as pessoas, né, que têm, né, realmente esse, essa vibe de realizar, de fazer projetos, por exemplo, e está sempre ajudando, agitando. Se a gente for analisá-los, a gente percebe muito essa característica positiva da empatia presente nessas pessoas, né? Porque eles sabem, pessoas que estão, né, realmente mais envolvido em termos, né, comportamentais, emocionais, passou por todas as etapas, né? Não é de um dia para outro que de repente, né, a gente tem, né, um comportamento melhor, né, de um dia para o outro que a gente sabe lidar melhor com as pessoas, né? Tem gente que, né, tem uma facilidade melhor, mas a maioria precisa desenvolver. E a gente percebe que essa característica da empatia é muito presente também nessas pessoas. Aumenta neurogênesis, ou seja, né, a criação de neurônios, de sinapses aí, de ligações de neurônios. Olha que interessante, né? Tem estudos que mostram que nunca é tarde, né, para você aprender a fazer algo novo, fazer diferente, né? Então nunca se ache velho, né, para começar algo, né? Então é sempre muito importante esse estímulo. Estimular a criatividade e o poder de adaptação, né? E a gente vai falar um pouco disso, mas a gente percebe que as pessoas que têm uma inteligência emocional têm, né, uma carga de estresse muito menor, pois encara de uma maneira muito mais fluida. Não deu certo. Mudou, por exemplo. Nunca vai colocar resistência, né? Não vai ficar né, criticando, brigando. Por que mudou? Né? Por que não deu certo? Não, né? Nós temos que sempre buscar a solução e não ao contrário. É muito mais fácil não colocar resistência, não focar atenção, né,
algo que não é positivo, e sim focar naquilo que é positivo, naquilo que é a solução e não ao contrário. E continuando mais um pouco, a gente tem aqui, então, opa, cadê o... Aqui. Os efeitos também negativos, né? Que a gente já conhece e talvez, né, pela pesquisa que a gente fez, muitos, né, já sentem esses efeitos, né? Por exemplo, a insônia, dores de cabeça, por exemplo, a enxaqueca, que é muito comum, né? As pessoas reclamarem, né, desses sintomas. Esses dias mesmo eu comentei com uma pessoa, nossa, hoje eu estava com uma dor de cabeça de manhã e é muito ruim ter dores, né? Qualquer dor, né, incomoda. E aí a pessoa falou assim, nossa, eu sinto dor de cabeça todos os dias. Aí eu fiquei, todos os dias? Aí regalei os olhos, porque eu estava meio que, né, choramingando, porque eu estava sentindo dor de cabeça de manhã. E aí, lembre-se, então, não se acostume com dores, né? Não é normal, né? Então, sempre busque uma solução. Então, faça aquela pergunta, o porquê? O que eu posso fazer, né, para melhorar, né? A vida é muito curta para a gente sentir dores, né? Viver mal. Músculos, né? A gente sente também quando a gente está tenso, muitas dores musculares nos ombros, pescoço, costas também, né? Dores, tensões crônicas também, pele, né? Na realidade, todo o nosso corpo sente os efeitos negativos de um estresse ruim. A pele também, né? Vira e mexe, eu também, né, sinto, né? Eu percebo muito bem que quando tenho, né, um momento, uma carga muito grande de estresse, muitas espinhas, né, acabam saindo, né? Você fala, nossa, como é o efeito realmente, né, do estresse. Intestino, muita gente também tem intestino preso. Eu não sei como conseguem ficar tantos dias enfesados, né, porque acaba ficando mesmo. E isso é algo muito, muito ruim, né? Então, lembre-se que ir ao banheiro todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia. O ideal é que a gente vá até 3 vezes ao dia. E lembre-se, né? Observe a sua obra lá, que isso é muito importante, né? Se você procurar na internet a respeito disso, você vai descobrir algo, né, muito importante da qualidade, né, do seu cocô, que é algo muito importante que demonstra, né, se a sua alimentação tá boa ou ruim, né? Inclusive, achei interessante, teve uma entrevista recente, né, da Gil, Preta Gil, que está com câncer, né, e que ela falou, né, de todos esses sintomas, o corpo vai dando, né, realmente os avisos, não tá normal não, né, então ela começou a defecar sangue, por exemplo, então se você não olha, né, para a privada depois que você fez lá a sua necessidade, você não vai ver, né, isso, imagine, né, às vezes o seu corpo está dando aí os alertas e você não está ouvindo, sim, né? Então tome cuidado com isso. Estômago também, tem muita gente que reclama de gastrite, úlcera, e tudo isso, né, pode virar câncer. Pulmões também, então é muito comum ter uma respiração muito curta, superficial, aquela torácica, as tensões fazem com que a gente acabe tendo uma respiração muito superficial e lembre-se que você tem a capacidade de fazer o processo inverso. Então, se você está tenso e se você respira profundamente, de uma maneira muito mais profunda, consciente, você pode mudar também o estado emocional, mental, isso é bem bacana. E aí, as fases da respiração, como eu falei, né? O corpo vai dando os avisos. Então, quando você precisa encarar, né, os desafios da vida, as pressões, seja do seu trabalho, seja de acontecimentos, né, difíceis como perdas, mortes, doenças, principalmente, esses são pressões, né, que realmente têm uma carga muito grande de estresse, né, estão nos maiores, né, tem um estudo que foi feito que mostra, né, isso, separação, divórcio, por exemplo, e também temos pressões que
a gente encara como positivo, mas dependendo de como você está, acaba se tornando um estresse negativo, como mudança de casa, de trabalho, promoção de trabalho, por exemplo, né? A gente pensa, ah, nossa, que bacana, mas, né, sempre tem os dois lados. E aí, dependendo do seu estado, né, físico, emocional, de saúde, acaba tornando algo negativo. E então tem essas fases de alerta, de resistência, né? Por um período a gente aguenta, né, uma carga grande de pressão, mas tem momentos, né, dependendo, se você não se cuida, se você não se alimenta bem, se você não tem o cuidado, acaba tendo a exaustão e acaba tendo esses efeitos, né, negativos do estresse. Lembre-se dos efeitos positivos, né, que nós temos do estresse. E continuando mais um pouco, temos aqui como ter uma gestão do estresse. Então, aqui tem algumas dicas úteis, né, até para o dia a dia, para você colocar em prática, né? Anote aí, é muito importante, né? Às vezes, talvez você já tenha ouvido, mas muitas coisas na nossa vida acaba tornando uma mera informação, né? Se a gente não coloca em prática, né, aquilo que a gente ouve ou lê, acaba não sendo conhecimento, né? Conhecimento é aquela, né, questão quando a gente coloca em prática, aí sim é algo que realmente vira, né, realmente uma sabedoria, algo realmente que você leva para a vida. E aí, a primeira sugestão, aprenda a priorizar. Nós sempre temos tarefas para fazer, algo para começar, por exemplo, e o ideal é que você, né, tenha todos os dias, né, um planejamento do dia seguinte, da semana, até do mês, né? Às vezes a gente pensa, ai, mas vai demorar muito, gasta muito tempo, mas não, né? Se você faz isso, você na realidade otimiza o tempo e poupa o tempo também, pois muitas vezes a gente não tem foco, não sabe o que realmente é importante fazer, o que é imprescindível, o que é realmente aquilo que vai fazer diferença no resultado que você quer no seu dia, né, no mês, por exemplo, e aí acaba perdendo tempo, né, pois não tem, né, não tem o foco, não tem o norte do que fazer. E analise se as tarefas que você tem é transferível, se é cancelável também, se é delegável também. A gente precisa fazer isso, a gente precisa aprender, né, a delegar, principalmente, geralmente nós mulheres, eu sou muito assim, né, de não delegar, e aí eu sempre né, realmente me policio para não fazer isso. É algo muito interessante. E a segunda dica, cultive amizades e boas relações humanas. Isso é muito importante. Ter pessoas ao seu redor que sejam os seus apoiadores, né? É muito interessante. E mais pessoas que você puder, né? Pois sempre, se você ajuda, você é ajudado, né? A gente, claro, não fazemos isso, né? Com esse interesse, né? Ai, deixa eu ajudar para eu, quando precisar, ser ajudada. Não. Perceba que quando você ajuda realmente de coração, você se sente, né, feliz, né? A primeira pessoa que é, né, tem os benefícios, né, da ajuda, a primeira pessoa é você, né? Então lembre-se que o que você faz pelo outro, muitas vezes, né, é por você. Né? Pois às vezes você tem uma discussão, né? A maioria, né, das discussões acabam, né, sendo por besteira, se você for analisar, né? E aí perceba como você fica depois, né, de uma indisposição com seu colega de trabalho, né, para você fazer com que a outra pessoa perceba que o seu projeto é melhor ou que você não errou, por exemplo, né? E aí é muito melhor, né, você dar um passo para trás, falar, ah, está certo, né, você tem razão. Quando você fala isso ou fala, desculpe, não foi a minha intenção, falar realmente sinceramente, né, faz com que a pessoa também te ouça, também recue e também faz com que ela se
abra, né, para ouvir a sua ideia, né, faz com que você ouça também. Então, perceba isso, né? Isso é um desenvolvimento da inteligência emocional. Então, nunca, né, vá com uma pedra na mão para falar algo para outra pessoa, né? Lembre-se de sempre buscar a solução e criar aliados, é muito melhor. A vida flui mais leve, tudo fica muito mais fácil quando você faz isso, né? E procure, né, sempre valorizar as amizades, criar amizades, valorizar aquelas amizades, talvez não sejam muitas, mas as poucas que você tem, cultive elas, né? É uma preciosidade que nós temos na nossa vida. E a terceira sugestão, planeje sua alimentação. Então, lembre-se, pizza é gostosa, mas, né, todos os dias é bom, né? É palatável, né? É prazerosa, né? A degustação da pizza, né? Aquelas pizzas bem suculentas, mas não vai te fazer bem. Então, lembre-se de planejar a sua alimentação, né? Eu procuro colocar aquela regra do 80-20, né? 20 seria 20%. Ah, tudo bem, né? Comer uma pizza uma vez por semana, cada 2 vezes por semana. Aqui em casa, né, antigamente era todo final de semana, mas ainda bem que agora é praticamente uma vez por semana, né? E aí, então, procure perceber a qualidade, né, da sua alimentação, a quantidade também. Eu, por exemplo, adoro castanhas, e aí se deixar, né, eu como um saco de castanhas, mas isso faz muito mal, né? Acaba fazendo mal, então o alimento acaba se tornando veneno, dependendo da quantidade. Então perceba isso, os horários também, né? Coloque na regra também, coloque, né, aquela frase que de noite, né, coma como um mendigo, de manhã como um rei, no almoço como um príncipe, né? Vale muito, né? Procure mastigar muito bem, aí você também treina a questão, né, do estar presente. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E desenvolva, né, a inteligência emocional. Estimulem o aprendizado em geral, né? Aprendizado de como relacionar melhor com as pessoas, né? De melhorar sua comunicação, desenvolver realmente essa questão da inteligência emocional, né? Coloque em prática essa frase também. Você quer ser feliz ou ter razão? É muito melhor ser feliz, pois ter a razão muitas vezes, né, nos leva ao desestresse, né? Aquele estresse negativo, né? Muitas vezes não vale a pena. Praticamente 99%, né, das situações não vale a pena. Perceba isso, pense, reflita sobre isso sempre. E aqui embaixo, opa, aqui eu não consigo mexer muito bem, espero que você esteja vendo. Descubra um hobby, né? Aquele hobby que seja, né, em grupo ou individual, mas que você te dê prazer, né? Não aquele hobby que te causa estresse, cobrança, por exemplo, pressão, né? Escolha algo, né, realmente que, né, te faça sentir bem, que você, nem que seja, né, 10 minutos do seu dia, você consiga fazer algo como cuidar de plantas, né? Eu adoro fazer isso, né? E aí, nesse momento, sinto uma sensação muito gostosa, né? De tranquilidade, de paz, por exemplo. Então, descubra um hobby, é muito importante, né? Para a vida, principalmente, né? A gente vê muitos aposentados, por exemplo, que não tem nenhum hobby, e aí ficam lá na frente da TV, lá, né, jogados, prostrados, hipnotizados na TV, ouvindo informações negativas, degenerando a mente, o corpo. Então, se você tiver um hobby, né, provavelmente quando você tiver, né, aposentado principalmente, né, você vai saber o que quer fazer, né? E nessa parte também é bem interessante, né? A questão também, não escrevi aqui, de você se engajar em alguma ação, né, voluntária, né? Seja um voluntário de alguma instituição para cuidar de cães, por exemplo, abandonados, algo ambiental, por exemplo, né? Eu sou inscrita
né, numa ONG, e aí essa ONG faz limpezas, né, nas praias. Na realidade, eu me inscrevi no mês passado e ainda não fui, mas eu tenho, né, essa intenção, tenho essa vontade de contribuir efetivamente mais. Então, isso também é importante. A gente se sente muito bem quando a gente ajuda, faz algo não só para você, né, mas por todos, né? Isso é bem bacana. O treino do Treine Mindfulness, então está presente para realmente extrair o mais prazer do momento que você está se alimentando, por exemplo. Então, para isso, aguce todos os sentidos, visão, audição, paladar, olfato, né? Você pode observar o alimento, você pode sentir mais o aroma, você pode sentir mais o sabor, por exemplo, o som, né? Lembre-se que cada alimento também tem, quando a gente mastiga, tem um som, por exemplo. Isso pode, né, ser trabalhado em tudo que você fizer, quando você está conversando com a pessoa, realmente se entrega de corpo e alma para aquele momento que você está com a pessoa, com o seu familiar, no trabalho também, né? Muitos erros seriam evitados se você estivesse mais presente, realmente, principalmente de, de alma, né? De mente também. Então, essas são as dicas. E como é o treinamento do gestão do estresse? Então, vamos recapitular. A gente fez hoje, um dos pilares que a gente fez hoje é o treinamento da respiração, que é uma respiração consciente e profunda. Quando a gente faz isso, a gente muda totalmente o funcionamento do nosso corpo, né? A gente entra num estado realmente de consciência, de tranquilidade, de foco, por exemplo. A respiração tem esse efeito poderoso também, e também de levar o nosso principal alimento. Então, se você respira mal, faz aquela respiração curta, pobre, com certeza, né, você está se alimentando mal. E aí, isso onera a sua saúde. É como se você tivesse um carro e tivesse sempre andando com o carro, né, naquele botão vermelho, né, de combustível acendendo, né, que está sem. Então, muitas vezes o seu corpo, né, tá nesse estado aí, né, de sobrecarga, de estar funcionando com pouco nível de combustível, né? Então, treine isso, né? A gente tem aqui o vídeo para você treinar um pouco mais, né? E temos também um treinamento que eu vou falar para você. E aqui, treinamento de meditação e mindfulness. Esse é um outro também pilar da gestão do estresse, pois quando você medita, você consegue trabalhar bastante essa questão, né, de estar com a mente livre, de estar com a mente toda focada, concentrada em uma tarefa. Você tem a consciência melhor dos seus pensamentos, aquelas preocupações, aqueles fantasmas que a gente cria no nosso dia a dia, né, sobre algo. E incrível, né? Como a gente fica martelando, né, o pensamento, a preocupação naquilo. E lembre-se, 86% das nossas preocupações não ocorrem, né? Isso também tem um estudo, né? Bem bacana, né? Todo esse estudo que está tendo, né, sobre as questões mentais. Então, lembre-se, né? O meditar é importante, não é fácil, é um grande desafio também você focar a atenção em algo, em uma técnica. Hoje fizemos a concentração na respiração em si, então você já deve ter percebido, nossa, mas estava respirando, mas de repente pensei em algo, né? Nada a ver, né? Interessante isso, né? Essa percepção que tem, pois é um treino para você ter realmente as rédeas da sua mente, né? Quando a gente deixa a nossa mente pensar aquilo que quer, né? Pode ter a certeza que é como se fosse um cavalo
com a charrete atrás, e a charrete totalmente desgovernada, né? Porque o cavalo está sem alguém aí, né? Para dar, né? O comando, a rédea, né? Para parar, continuar, para ir para lá, para o outro lado, por exemplo. Então, vamos criar essa percepção e ter esse treino realmente para não deixar a mente devagar, distrair e, principalmente, se intoxicar com pensamentos negativos. E aí, o terceiro pilar, um treinamento da inteligência emocional também. A gente percebe que muitas questões vêm, né, do emocional. Quando você tem, né, uma discussão, seja com o cônjuge, seja com o filho, por exemplo, colega de trabalho, trânsito, temos, né, milhares, né, de situações, pois, né, a gente nasce, né, com a ajuda do outro, vive, né, a gente não vive, né, não conseguiria viver numa ilha, né, por exemplo, solitário. Talvez sim, claro, né, mas seria muito chato ao mesmo tempo, né, então nada como aperfeiçoar essa questão da inteligência emocional. Lembre-se que não podemos mudar a situação, mas podemos mudar como nós nos comportamos diante de uma situação, né? Então lembre-se disso. Você não pode mudar o outro, mas pode mudar a você, que é muito mais, né, interessante e inteligente. E que mais? Bom, na parte do treinamento da inteligência emocional, nós também treinamos o autoconhecimento, né, que é também o resultado, principalmente da meditação. E aqui fica essa frase para você. Escolhi essa foto, né, muito bonita, pois adoro ver nascer, pôr do sol, estar realmente próximo à natureza para recarregar de muito mais energia, né? Ter um banho sempre que posso da natureza. E aí, coloquei essa frase para a gente refletir. Se atreva a fazer diferente, se atreva a fazer algo por você. Cultive o amor próprio, cuide-se, pois muitas vezes a gente pensa, ai, poxa, vou chegar no trabalho, mas eu vou na academia, e eu tenho meus filhos em casa, coitadinho deles, mas lembre-se, né, aquelas 2 horas que seja por semana que você se dedica a você, com certeza, né, depois você irá poder contribuir, poder também fazer esses momentos, essa hora que você dedicou a você, em um momento muito mais, né, especial. Você realmente terá muito mais disposição para ouvir melhor os seus filhos, por exemplo, ter mais paciência, ter mais sabedoria para poder ajudar também, né, os seus filhos, por exemplo, né, e claro, sempre, né, em todos os momentos as pessoas em geral também, colegas, até desconhecidos, né? E aí pense, se não for agora, quando? Muitas vezes a gente fica protelando, amanhã eu começo, semana que vem eu começo, mês que vem, ano novo. E aí o tempo passa, né? E o nosso corpo, né, ele não espera, né? A gente não consegue dar uma pausa, por exemplo, para que a gente não envelheça, uma pausa para não fazer aquela gastrite que você estava sentindo, aquela dor se transformar num câncer, por exemplo. Infelizmente, ou ainda melhor, felizmente, né, o nosso corpo está sempre em movimento, como, né, o nosso universo também. E se não for você, quem? Então, lembre-se de não colocar a culpa nos seus pais por você, por exemplo, ter tendência a engordar, né? No meu caso, eu tenho a família da minha mãe, né? É todo obeso até, né? E aí, às vezes, tenho vontade de falar, eu tenho tendência a engordar porque, né, tenho famílias, né, que têm, né, essa tendência. Mas lembre-se, só 1/3, né, da genética que você herda é produto, né, é o que proporciona, né, o resultado. Ou seja, né, os 2/3, né, é toda a sua responsabilidade. Então, sempre lembre-se disso. E aqui, deixa eu fazer um convite para vocês no nosso treinamento de gestão do estresse. É um treinamento que nós vamos fazer online. Nós teremos 8 aulas ao vivo,
e online, isso que é bom, né? Pois você pode fazer da sua casa e vai ser ao vivo. O ideal é que esteja presente ao vivo para eu poder corrigir principalmente a sua respiração, para dar dicas. Então, nessas aulas a gente vai também passando um pouco de teoria, que é algo importante. Muitas vezes, talvez eu fale algo que você já ouviu, mas aquela questão, a gente sempre precisa, né, estar ouvindo, relembrando, colocando em prática também. Então, por um mês eu vou fazer um acompanhamento bem próximo, ao vivo, seja, né, pelo grupo também de WhatsApp, onde vou mandar dicas também, e online, porque eu já percebi, né, eu tenho um produto, né, de aulas gravadas, e aí a gente percebe, né, como eu também, né, de a gente compra algo, mas como é online, a gente sempre deixa para amanhã para colocar em prática, para estudar, para praticar, e isso, né, muitas vezes não ocorre. Então, eu coloquei, né, essas aulas para realmente a gente trabalhar juntos, evoluir, desenvolver mais ainda a nossa energia, o vigor. Lembre-se que, né, o desafio sempre está aqui. Então, precisamos estar com a nossa vitalidade até um pouco mais além, né, do desafio que a gente tem, tá bom? E temos também mais 40 aulas de respiração e meditação gravadas já, e essas aulas estão na plataforma do Hotmart, que é uma plataforma muito boa, e que eles têm, né, um aplicativo, né, que você pode deixar no celular, ou, né, você pode conectar no seu notebook e fazer as aulas onde você estiver e quando quiser. E são aulas também de força e flexibilidade, que tem um bônus, né, de 60 aulas, e o legal é que são aulas a maior parte das aulas, praticamente 60% das aulas, são de 15 minutos, pois eu sei, né, que você tem pouco tempo, né? A gente tem uma vida realmente muito corrida, né? E aí, então, os 15 minutos, né? A gente às vezes pode pensar, mas é pouco, mas não, né? 15 minutos bem feitos, e se fizer 3 vezes por semana no mínimo, né? Dá uma grande diferença. Você sai do padrão, né? Do patamar de sedentarismo. Olha só que interessante. E aí, temos o certificado de conclusão. Então, temos aí um tempo para você fazer, né, pelo menos 60% das aulas, e quem fizer ganha um kit de meditação. Olha que bacana, temos um presente para você também depois, que se você, né, concluir aí o desafio. E que mais? Bom, tem nesse treinamento os 14 dias de garantia. Em relação ao investimento, o valor normal é 295, e no mês de julho sempre fazemos uma promoção para estimular as pessoas a saírem, né, da toca, saírem do sofá quentinho, do cobertorzinho quentinho, né? No frio, geralmente a gente tem a tendência a ficar mais, né, paradinho, a não querer movimentar o corpo, de querer só ficar no sofá assistindo filmes, né, gostosinho, com uma pipoca, mas, né, então, para estimular, lembre-se que é importantíssimo você se cuidar. Então, vamos dar esse desconto de 30% e o valor vai ficar por 195, ou você pode parcelar em 10 vezes de 23,50. E o acesso será por um ano, né, dessas aulas gravadas, e por pelo menos 8 aulas nós vamos fazer, né, as aulas ao vivo, às terças e quintas, das 7h10 da noite às 7h40 da noite, ou melhor, 7h50 da noite. Quem não puder fazer nesse horário, né, eu dou aula em outros horários, e aí eu posso te encaixar também. Então não tem desculpas, né? Inclusive, se você se inscrever e não gostar, né, das minhas aulas, não for com a minha cara, você pode devolver, né, pedir o reembolso, né, do valor que você investiu. Mas, né, isso não vai ocorrer. Eu garanto para você que você vai gostar, que você vai realmente curtir as aulas, e vai também gostar desse desafio, acaba sendo, né, pois é a conquista de novas habilidades, né, como do respirar, do meditar, de movimentar o corpo, de se alongar. Então, é também, lembre-se, desafio em nível, né, saudável,
é positivo para o seu corpo, tá bom? Então pense com carinho e lembre-se eu vou colocar no link para vocês do cupom, então o cupom será TGS30 de treinamento, gestão, estresse, 30% de desconto, coloque isso, né? Vou passar esse cupom para você. Será por tempo determinado, né? Será só uma semana dessa promoção. Então aproveite para fazer parte desse grupo. Nós vamos começar ainda esse mês de junho, esse treinamento no dia 18 de julho, né? E nós vamos até agosto, né? Pois são 8 aulas e vou ficar muito feliz de ver você se cuidando, realmente se aprimorando, expandindo, melhor ainda, as suas capacidades e fazer com que o estresse seja o seu aliado e não o inimigo, tá bom? Então aproveite essa oportunidade para estarmos juntos e aprendermos um com o outro. Tá legal? Tem alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Alguma reclamação? Acho que não, hoje a aula foi muito, né, simples, as técnicas, né, corporais respiratórias. Foi um grande prazer estar aqui dando essa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei também. É um grande prazer poder compartilhar o conhecimento com vocês. Se tiver alguma dúvida, é só mandar para mim, né, no privado ou no grupo, tá bom? Um grande abraço, até mais, te vejo no nosso treinamento.